Olá, meninos e meninas. Eu resolvi gravar esse vídeo para direcionar a revisão, né? No calendário letivo normal, as nossas avaliações estão previstas para começar no dia 30. Então, se a gente for seguir esse calendário, provavelmente dia 30 começam as avaliações, ou antes do dia 30, logo no dia 28, não sei. Nessa semana, eu acredito, na semana do dia 30, acredito que as avaliações comecem. Então, nessa semana agora que vem, eu não vou passar atividade. Eu vou postar esses vídeos, fazendo uma breve revisão do que vai cair na prova, direcionando o estudo de vocês para que vocês consigam fazer uma prova legal e consigam uma boa nota. Então, eu vou dizer aqui mais ou menos o que é que vocês precisam estudar, direcionar. Lembrando que as nossas atividades de física são 6 atividades até agora. Então, são 6 atividades. Vocês vão basear o estudo de vocês nessas 6 atividades, certo? São elas que vão contar sugestões de vídeo que eu coloco nas atividades. É muito importante que vocês assistam. A sugestão de leitura das páginas do livro que eu coloco na atividade também é muito importante. Então, o estudo de vocês vai se basear nessas 6 atividades. Não que vocês não possam procurar uma outra fonte de estudo, outros vídeos que eu não tenha colocado lá, outros textos, mas a base são as 6 atividades. Então, eu trouxe aqui para direcionar vocês um roteiro. Então, o que é que vocês vão estudar para fazer a prova de física do terceiro período? A atividade 1, ela começou com o assunto convecção térmica. Então, vocês estudem esses conceitos sobre convecção térmica, sobre irradiação térmica, que é na sequência, conceitos de capacidade térmica, calor específico sensível e calor específico latente. Então, estudem esses conceitos: convecção térmica, irradiação térmica, capacidade térmica, calor específico sensível e calor específico latente. Leiam o texto da página 64 e 65. Tem uma questão que fala sobre isso, certo? Se eu não estou enganada, é um texto que fala que durante o dia, no deserto, durante o dia, a areia é muito quente e durante a noite é muito frio. Então, é um texto que fala basicamente sobre isso. É a diferença da capacidade térmica, né, e do calor específico da areia e da água. Tem uma questão que fala sobre isso. Então, deem uma especial atenção ao texto da página 64 e 65, tem questões que falam sobre isso. Deem atenção especial também à atividade 4, o quadro Você Sabe Por Quê, da página 67. Então, nessa atividade, eu lembro que muitas pessoas ficaram em dúvida: professor, o que é que a gente vai fazer nessa atividade? Então, lá na página 67 tem um quadro Você Sabe Por Quê, e aí fala lá do quando uma pessoa usa um esmeril, que aí são lançadas faíscas quando a pessoa usa o esmeril, e essas faíscas, ao atingir a pele, ela não queima com grande intensidade. Ela só dá um pequeno calor na pele, mas ela não queima. Por que que isso acontece? Então, eu pedi na atividade 4 para vocês pesquisarem sobre isso. Por quê? Porque vai cair uma questão na prova sobre isso. Então, dê atenção especial à atividade 4. Vocês fizeram ela? Se você fez, olhe lá. Por que que isso acontece? Por que que essa faísca que sai do esmeril ou de qualquer outro material que a pessoa use, essa faísca, por que que ela não causa uma queimadura de segundo grau, de terceiro grau no braço? Por quê? Vai cair uma questão sobre isso. Outras questões sobre utilizar a fórmula Czão é igual a M vezes Czinho, onde Czão é a capacidade térmica, M é a massa e o Czinho é o calor específico. Então, eu lembro que eu passei a atividade 6, né, sobre isso, que utiliza essa fórmula: Czão é igual a massa vezes o Czinho. Czão é a capacidade térmica, M de massa, Czinho de calor específico. A gente vai ver aqui no vídeo, né, esse vídeo que eu vou mostrar
eu sugeri em uma das atividades, e eu vou mostrar aqui como é que o professor faz e que vai cair na prova. E também vai ter uma questão que vai utilizar a outra fórmula, que também trabalha a capacidade térmica, mas trabalha também a quantidade de calor e a variação da temperatura. Foi na atividade 3, certo? Essa. A do Czão é igual a massa, é igual a M vezes o Czinho foi na atividade 6. Olhem essa atividade. Na atividade 3 foi capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Então, lá é Czão é igual a Q dividido por ΔT, onde o Czão é a capacidade térmica, o Q é a quantidade de calor e o ΔT é a variação da temperatura. Isso foi na atividade 3. Então, a gente vai ver aqui no vídeo, esse vídeo, como eu já falei, sugeri para vocês numa das atividades, na atividade 3. Espero que vocês tenham visto. E se não viram, prestem atenção agora, certo? Que vai ter questões, 2 questões de cálculo na prova, que fala justamente sobre isso. Entendi. Vamos para o exemplo 2. Olha, retome o exemplo anterior e calcule o calor. Então, aqui, ó, nesse exemplo 1, o exemplo que ele fez aqui foi usando essa fórmula da capacidade térmica, quantidade de calor e variação da temperatura. Eu achei que ele ainda ia fazer o cálculo, mas o cálculo já está aqui na tela. Então, o exemplo dele diz: suponha que um corpo precisa receber 100 calorias para que sua temperatura varie de 15 graus Celsius para 20 graus Celsius. Determine a capacidade térmica desse corpo. Então, ele quer a capacidade térmica, que é o C. Então, isso eu não tenho, certo? Aí ele dá a quantidade de calor. O que é a quantidade de calor? São as 100 calorias. Então, se você vê lá no exemplo, na questão, tantas calorias, essas calorias é a quantidade de calor. Aí ele diz, para que sua temperatura varie de 15 graus Celsius para 20 graus Celsius. Então, eu tenho aí 2 temperaturas. E qual é, professora, a variação da temperatura que eu vou usar? Se eu tenho 2, eu vou fazer o quê? Temperatura final menos a temperatura inicial. Sempre dessa forma, temperatura final menos a temperatura inicial. Qual é a temperatura final aí? Se ele diz que variou de 15 graus Celsius para 20 graus Celsius. Temperatura final, 20 graus Celsius. Menos a inicial, 15 graus Celsius. Por isso que ele fez 20 menos 15, que deu 5. Então, 100 calorias, que é a quantidade de calor, dividido por 5, que é a variação da temperatura. 100 dividido por 5, 20 calorias por grau Celsius foi a capacidade térmica. Beleza. Mas se na prova eu não pedi a capacidade térmica, eu pedi, por exemplo, a quantidade de calor. Eu dei a capacidade térmica e pedi a quantidade de calor, certo? Então, eu vou usar a mesma fórmula. Só que, se eu pedir a quantidade de calor, no lugar do C, eu vou colocar a capacidade térmica, que é, no caso aí do exemplo, 20. Então, invertendo, digamos que em vez de pedir a capacidade térmica nessa questão, eu pedisse a quantidade de calor. Então, no C, você vai colocar 20. Então, seria 20 é igual a Q, que é a quantidade de calor que eu pediria, dividido por 5, que é a variação da temperatura. E aí você ia multiplicar em forma de x, fazer em forma de x, certo? Então, ia ficar Q vezes 1 é igual a Q. Q é igual a 20 vezes 5. Você iria multiplicar o C, que era 20, vezes o 5, que é a variação da temperatura. E ia dar 100. 20 vezes 5, 100, e aí conseguiria a quantidade de calor. Do mesmo jeito que eu posso pedir a capacidade térmica e pedir a quantidade de calor, eu também posso pedir a temperatura. Eu posso dar a capacidade térmica, 20, posso dar a quantidade de calor, 100, e posso pedir a temperatura, que aí você iria procurar, e no caso seria 5. Então, essa fórmula
ela não serve para procurar somente a capacidade térmica. É isso que eu quero que vocês entendam. Lá na prova eu posso pedir a capacidade térmica, como posso pedir a quantidade de calor, como posso pedir a variação da temperatura. E as três coisas você resolve somente com essa fórmula. Só substituindo os valores referente a cada letra, né? A cada variável. E aí fazendo a continha, que pode ser de dividir ou pode ser de multiplicar. É por isso que eu estou dizendo isso para vocês, porque talvez lá eu não peça a capacidade térmica, peça a quantidade de calor ou a variação da temperatura. E aí tudo se resolve com essa mesma forma.